O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que João Batista, outros que Elias, outros ainda que Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem disseis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonás, porque não foi o ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, então, celebramos, como dizia, a festa de São Pedro e São Paulo. Eu não costumo fazer comentários sobre algo que não seja o Evangelho. Eu gosto de comentar o que limos no Evangelho. Mas hoje vou fazer a exceção. Hoje eu quero falar de Pedro e de Paulo. Eu acho que a igreja está baseada, e a igreja chegou a ser muito grande e muito forte, desde logo pela ação do Espírito Santo. Mas Deus nunca faz a sua obra Ele sozinho. Ele sempre requer de nossa colaboração. A colaboração de aqueles apóstolos que acompanharam Jesus durante os primeiros anos, mas depois de todas as gerações e gerações de católicos que passaram através de tantos séculos que a igreja tem hoje. E se a igreja tem chegado a ser o que hoje é, com suas luzes e com suas sombras, mas tudo o que foi feito tem sido porque encontraram sempre discípulos, seguidores de Cristo, dispostos a dar sua vida, a colaborar com Deus para construir a sua obra. Estes dois apóstolos, Pedro e Paulo, foram os primeiros. Imagina um navio que vai navegando pelo mar e vai criando, não, com a embarcação mesma, vai criando um sulco no mar, e que se vai abrindo à medida que ele vai passando, não? Assim eles são a punta, mas depois verão muitos outros que irão acompanhando e continuando esse testemunho. Todos os problemas, eu diria assim, todos os problemas que nós temos hoje, a imensa maioria, por lo menos, no fundo, a nível social, quero dizer, a nível econômico, a nível político, a nível de famílias, a todos os níveis. No fundo, é um problema, eu digo, de liderança. Hoje temos muita confusão, muita corrupção, muitas famílias desorientadas, filhos desorientados, etc. ¿Por quê? Porque nos faltam esses apóstolos, esses católicos. Eu lo resumiria com essa palavra, uma palavra que é muito moderna, eu sei, mas que se aplica realmente a estes dois apóstolos, Pedro e Paulo. Precisamos de líderes. Líderes fortes e com valores, líderes com uma profunda fé no coração, líderes que estejam em sintonia com Deus e líderes que também sejam seguidos por todas as pessoas, não apenas por los católicos, porque são pessoas que convencem, porque são pessoas que transmitem uma visão, porque são pessoas que inspiram confiança, porque são pessoas que têm valores e que sabem apresentar a verdade e dissipar as dúvidas, as mentiras e os sofismas. Hoje nos faltam líderes bons, como eram Pedro e como era Paulo. Por isso hoje eu queria dedicar este comentário hoje, esta reflexão com vocês, precisamente para refletir. Por que Paulo, o que tinham Paulo e Pedro para ser essas rochas, esses primeiros apóstolos que colocaram os alicerces da igreja?
¿O cómo nós podemos imitar a eles e ser como eles, instrumentos mais eficazes nas mãos de Deus para transformar o mundo? O mundo está precisando de líderes católicos verdadeiramente convencidos e segundo o coração de Deus. Tem um texto no livro dos Juízes. O livro dos Juízes é um livro muito curioso. Ele conta um período da história de Israel em la qual não tinham um rei, tinham apenas juízes. Juízes eram sacerdotes, no fundo, que interpretavam a voz de Deus e la passavam ao povo. Em certo sentido, o rei de Israel era o próprio Deus. E os juízes eram apenas intérpretes. Já não estavam Moisés, já não estava Abraão, já não estavam aqueles grandes patriarcas, nem Jacó, nem Isaac. Agora só juízes. Então, o livro conta 7 ciclos, em los quais, por um lado, Israel, quando escutava os juízes e seguia a vontade de Deus, ia bem e tudo prosperava. Quando eles quando não faziam caso do juiz, se afastavam de Deus, então vinha a ruína, os problemas, a perseguição, os inimigos atacavam Israel, etc. E são 7 vezes. Primeiro volta a ser fiel e Deus abençoa Israel. Depois Israel se afasta de Deus e aí vêm os problemas, as dificuldades, as guerras, a seca, enfim, 1000 problemas. Depois outra vez voltam a ser fiel a Deus e eles outra vez prosperam. E assim por diante. O último versículo do livro dos Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto a seus olhos. Essa frase, cada um fazia o que parecia reto a seus olhos, poderíamos traduzir assim: en aqueles dias não havia rei em Israel, ou seja, cada um fazia o que queria. Então, lógico, porque todo mundo fazia o que queria e porque todo mundo buscava apenas seus próprios interesses, o povo de Israel não prosperava. E o povo de Israel sofreu muito naquela época. O livro dos Provérbios nos diz sobre a liderança: quando um homem é prudente e entendido, a terra tem estabilidade. Essas 2 palavras, eu gostaria de destacar 2 palavras desse texto. Quando um homem é prudente, primeiro, e depois entendido. O que significa prudente? Significa sábio. Nas palavras da Bíblia significa quando um homem é sábio, e a sabedoria nos vem de Deus, nos vem de seguir a vontade de Deus. Quando um homem é sábio, quando um homem tem a justiça e o equilíbrio, mas não só isso, também é entendido, ou seja, ele consegue passar essa visão ao povo e o povo entende. Ou seja, quando um líder, quando um homem é prudente e entendido, ou seja, o povo compartilha com ele essa visão, então a terra tem estabilidade. Não é isso que está acontecendo hoje. Nos faltam líderes verdadeiros, líderes de Deus, líderes, como digo, que saibam responder e estar à altura das responsabilidades que precisam abordar. E não estou falando aqui do presidente, do deputado, do senador. Não. A todos os níveis. A todos os níveis precisamos líderes. Tantos líderes precisamos quantos responsabilidades existem numa sociedade. As famílias muitas vezes estão mal porque não existem líderes nas famílias. As empresas estão mal porque não existem bons líderes. Às vezes líderes humanos sim, mas não segundo o coração de Deus. As empresas depois, podemos assim por diante, bons comunicadores, bons sacerdotes, bons bispos, enfim, tudo, nos faltam muitos líderes. Tem um texto também muito interessante do livro de Samuel, primeiro livro de Samuel. Aí ele diz assim: primeiro Samuel manda chamar os filhos de Jessé, ¿no? de uma família, ¿no? Entre os quais estava Davi, ¿no? Mas antes de chegar Davi, passam seus 6 irmãos, eles são 7. E Davi é o caçula, o último de todos. Aí passam 6 irmãos e Samuel diz: Deus me mandou ungir um filho de você, mas não é nenhum deles. E passa 1, depois 2, depois 3, depois 4, passam todos. E olha, não é nenhum deles. Quando passa o segundo ou terceiro deles, que era um homem muito bom, alto, forte, bonito, etc. Aí ele disse assim: não é esse. E Samuel diz:
Os homens olham a aparência, mas Deus olha o coração. Não era nenhum deles, as aparências deles eram incríveis, mas Deus não olha as aparências, Ele olha o coração. E então mandam a chamar ao último, ao caçula, ao mais pequeno, adolescente, parecia que ele não podia ser o escolhido de Deus. E aí chega Davi, que estava cuidando das ovelhas. Nem sequer o pai tinha pensado em chamar ele para aquele encontro com Samuel, com o profeta Samuel. Por quê? Porque Deus não olha as aparências, Ele olha o coração. Então, eu penso, o que tinham Pedro e Pablo no seu coração? Por que Deus escolheu eles? Por que eles foram líderes realmente segundo o coração de Deus? É essa a reflexão que quero oferecer para vocês hoje. Eu acho que nós não precisamos líderes no sentido humano. Precisamos líderes que tenham um coração como o coração de Deus. E eu acho que eu separei quatro características que tinham Pedro e Paulo e que nos podem ensinar também a nós, porque qualquer um de vocês, ou eu mesmo, podemos ser chamados por Deus. Mais ainda, todos somos chamados por Deus para responder, para colaborar com Ele, cada um a seu nível, cada um em seu lugar, mas para ser líderes segundo o coração de Deus. O que tinham esses apóstolos? Em primeiro lugar, Pedro e Paulo tinham um coração em sintonia com o coração de Deus. A primeira coisa que Deus olha é essa, que as pessoas que Ele não busca pessoas que têm muitas qualidades, Ele busca pessoas que tenham um coração em sintonia com Ele, ou seja, que sofram pelas coisas que Ele sofre, que amem as coisas que Ele ama. Ele precisa de alguém que compartilhe os valores de Deus, senão não serve. Pedro e Pablo tinham isso. Pedro, por exemplo, em primeiro lugar, ele amava profundamente a Deus. Quando a vocação de Pedro, quando Pedro conheceu Jesus por primeira vez, nos conta isto no Evangelho de João, capítulo 1. Aí ele diz assim: um dos dois que ouviram João falar e seguiram Jesus era André, irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias, e o levou a Jesus. Isso nos conta o Evangelho de João. Ele falou, André, o irmão de Pedro, falou para Pedro: encontramos o Messias. O que significa isso? Que Pedro estava procurando o Messias. É óbvio, ele era um pescador de Galileia, de Cafarnaum, enfim, ele tinha sua vida resolvida, não? Era casado ou era viúvo, não sei, mas pelo menos tinha a sogra, não, com ele morando. Mas de pronto isso não bastava. Ele estava buscando o Messias. Quando será que o Messias vai vir? Onde será que nós temos que estar atentos? ¿Por quê? Porque o coração de Pedro estava em sintonia com o coração de Deus. Porque ele queria que Israel, todas aquelas promessas que Deus tinha feito a Israel, se cumprissem. E então ele queria e rezava seguramente pela chegada do Messias. Os judeus fiéis sabiam que o Messias chegaria mais ou menos naquela época. Lembrem-se quando os reis magos chegaram e perguntaram a los sacerdotes, não? Perdão, a Herodes primeiro, e Herodes perguntou aos sacerdotes: onde está o Messias que tinha que nascer? E eles sabiam, aqui em Belém, porque estava tudo anunciado pelos profetas. Mas muitos judeus esqueceram disso. Estavam envolvidos em seus negócios, estavam com suas famílias, com suas viagens. Pedro não. Pedro procurava o Messias. Pedro queria a salvação de Israel. Pedro queria o cumprimento das promessas de Deus. E Paulo, a mesma coisa. Ah, padre, me vão dizer vocês, mas Paulo não. Paulo perseguia os cristãos. Era tudo o contrário, ele não queria o que Deus queria. Não. De fato, Paulo, sim, fez tudo isso, mas a intenção dele era boa. Olha o que ele conta para nós na sua carta a Timóteo. Na primeira carta a Timóteo, ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que em tempos passados fui blasfemo, perseguidor e insolente. Contudo, ele me concedeu misericórdia, por quanto fiz o que fiz por ignorância e incredulidade. Gostaria de destacar essa palavra. Eu fiz o que fiz por ignorância.
Então, Paulo também amava a Deus. Paulo também queria que se cumprisse o plano de Deus. Paulo também esperava o Messias. Só que ao princípio ele não entendeu Jesus. De fato, ele não conviveu, nunca conheceu pessoalmente quando Jesus ainda estava na terra, não? Conheceu Jesus em uma aparição mística. Conheceu Jesus em aquele encontro caminho a Damasco e provavelmente em muitos outros encontros espirituais que ele teve com Jesus. Mas não quando ele estava aqui na terra. Porque Paulo estava em Tarso, estava muito longe de Jerusalém. Ele escutava falar daquele rabino de Galileio que acabou crucificado. E quando ele chegou, lo primeiro que escutou foi o que falaram os outros fariseus, foi o que falaram os sacerdotes e os judeus que não acompanhavam Jesus, que tinham sido os carrascos de Jesus. Então, lógico, ele se colocou em contra, mas por ignorância. Não por culpabilidade. Ele amava profundamente a Deus, tanto que ele pedia cartas e perseguia os cristãos para defender a verdadeira igreja de Deus, que ele achava que era a judaica, até que se encontrou com Cristo. Então, eles dois, tanto Pedro como Paulo, eram homens que tinham um coração em sintonia com o coração de Deus. Essa é a primeira coisa. Como está nosso coração? ¿Nós queremos lo que Deus quer? Ou nós estamos tão ocupados com nossas próprias coisas e com nossos próprios interesses e com nossos próprios projetos que na verdade nem sabemos o que será que Deus quer? Nós temos que ter, você quer ser um líder de Deus e Deus pode fazer com você maravilhas quando nós nos prestamos a Ele. Temos que ter um coração em sintonia com o coração dele, como Pedro, como Paulo. Em segundo lugar, Pedro e Paulo eram homens que estavam dispostos a se sacrificar por Deus. Eram homens que estavam dispostos a afrontar um monte de coisas. Eles tinham um coração, eu diria assim, disponível para Deus. Esta é outra característica importante dos líderes de Deus, das pessoas, dos instrumentos, dos apóstolos de Deus, como Pedro e como Paulo. Eles estavam disponíveis. Quando, por exemplo, Jesus chamou a Pedro, ele, como digo, ele era um microempresário. Ele não era um homem pobre. Pedro tinha mais de uma barca, porque a Bíblia nos fala dos trabalhadores de Pedro. Ou seja, ele era um microempresário, eu diria. Tinha uma simples nacional, não? E aí, uma ou duas barcas, eu não sei. E aí Jesus chegou, pregou desde a barca de Pedro. Pedro se encantou com Jesus. E aí então escutamos naquele texto de Mateus, não? Aquele convite que Jesus faz para Pedro. Então disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, Pedro em primeiro lugar, esto é Mateus, não? Quando Lucas conta isto, lo coloca em primeira pessoa. Eles imediatamente, ou Pedro imediatamente, deixou as redes e seguiram Jesus. Então, destaco essa palavra, imediatamente. Pedro não pensou duas vezes. ¿Por quê? Porque o coração de Pedro estava disponível para Deus. Muitas vezes Deus nos chama, Deus nos pede coisas, mas nós não estamos disponíveis. Nós temos nossos próprios interesses, nossas próprias ocupações. Senhor, às vezes as pessoas me dizem: Padre, eu não tenho tempo para rezar. Estou muito ocupado. Então, ¿está ocupado com quê? Se o verdadeiramente importante é Deus na nossa vida e o projeto dele. Se você está ocupado demais para poder rezar, você está ocupado demais. Tem que diminuir, tem que abrir um espaço na sua agenda todo dia para encontrar-se com Deus. Nós temos que ser pessoas que tenhamos essa disponibilidade, porque Ele pode te chamar, Ele pode te convidar, e se você está ocupado demais, não vai poder responder a Deus. O caso de Paulo foi igual. Ele também estava disponível. ¿Por quê? Porque ele amava a verdade. É verdade, estava no caminho errado, mas quando Deus apareceu para ele, pronto, ele mudou. Paulo é como uma pessoa que de pronto, como uma pistola que de pronto dispara uma bala, e essa bala de pronto se detém e se
muda a direção e volta para aquele que disparou. Assim é Paulo, vai nessa direção e quando se encontra com Jesus e com a verdade, ele muda 180 graus a sua direção. Por quê? Porque ele tem um coração disponível. E na carta aos Gálatas, ele escreve assim: todavia, quando foi do agrado de Deus revelar o seu Filho em mim, quando se apareceu o seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus, ele entendeu muito bem qual era a sua missão, parti imediatamente. Então, de novo essa palavra, imediatamente. A segunda característica, eu acho, de um verdadeiro líder de Deus, é que está sempre com seu coração disponível para Deus. Deus é a primeira prioridade. Deus é a primeira coisa que importa na minha vida. Faço muitas coisas, mas nada antes de consultar a Deus. Deus é o que tem a última palavra na minha vida. A segunda característica, então, é essa, um coração disponível. Pedro e Paulo tinham um coração disponível. Em terceiro lugar, Pedro e Paulo eram homens de caráter. Eles tinham um coração, eu diria, capaz de perseverar. Eles não eram apóstolos homens fracos. Olha, esta característica pode parecer um pouco estranha, mas é muito importante. Jesus, para seguir a Jesus, precisa caráter. Para seguir a Jesus, você precisa fortaleza, perseverança. O verdadeiro apóstolo não se caracteriza tanto pelo carisma, mas pelo caráter. Nós nascemos com carisma. Tem pessoas que têm o carisma de ser cantores e cantam muito bem. Outros que têm o carisma de falar em público e falam muito bem. Outros que têm o carisma, não sei, de organizar as pessoas. Essas coisas, nós nascemos com nossa personalidade, com nossas qualidades. Mas a verdadeira liderança não está alicerçada no carisma. Quando alguém lidera só pelo carisma, pronto, encanta as pessoas, sim, elas vão atrás, sim, as pessoas gostam dele, é muito legal, mas enquanto a perseverança vem abaixo, quando a pessoa cansa, quando ele busca apenas seus próprios interesses porque já não quer mais, então toda aquela obra desaparece. E Cristo precisa homens fiéis, homens que vão ser fiéis até o final, que vão superar as provações, corações, eu diria isso, com caráter, não com carisma. Carisma, todo mundo tem seus dons, mas para Deus isso não é importante. O importante é caráter, que quando nós encontremos as provações, que quando nós encontremos as dificuldades, não desistamos, não abandonemos. Muitos começam a seguir a Cristo quando tudo está indo bem, quando estou triunfando, quando eu sinto a Deus, porque vou à igreja, rezo, canto, e me sinto tão bem que eu sou cristão, eu estou fiel, estou rezando todo dia, e eu até colaboro. Mas quando chegam as provações, quando chegam as dificuldades, aí que acontece? Como somos fiéis nesse momento? Aí se mede o caráter de uma pessoa. Não quando, insisto, estamos eufóricos, com fervor, mas quando chegam as provações. Seguir a Cristo requer isso. Pedro vai passar por muitos problemas e por muitas dificuldades. Pedro, al princípio, e ele aprenderá esse amor com caráter, eu diria, pouco a pouco. Ao princípio, ele se entusiasma com Jesus, como falei aí na barca, viu aquela pesca milagrosa e ele ficou encantado com Jesus. Mas isso não basta. Esse é o fervor do início. Depois isso passa. Quando Jesus depois fala para Pedro e aos outros apóstolos também, em verdade vos digo, o Filho do Homem vai ser crucificado. O Filho do Homem será traído, entregue aos sacerdotes, será crucificado, morrerá e ao terceiro dia ressuscitará. O que diz Pedro? Pedro diz, Senhor, longe de ti isso, não passe por tua cabeça essa ideia de cruz, de morte, que é isso? Por quê? Porque Pedro amava Jesus, mas ainda não estava em sintonia com ele, e porque aquela perspectiva da cruz não parecia muito interessante, não. Aí ele dizia, não, Senhor. Inclusive, depois na última ceia, quando Jesus insiste, ele repite muitas vezes o que vai acontecer. Aí Pedro disse a Jesus, Senhor, mesmo que todos morram, eu
mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Diz Pedro, ainda que venhas a ser motivo de escândalo para todos, eu jamais te abandonarei, diz Pedro a Jesus. Porém, ele de fato abandonou, negou a Jesus 3 vezes. Mas ele aprenderá essa lição. E por isso Jesus chamará a Pedro depois e lhe perguntará: Pedro, ¿me amas mais que estes? E ele confirmará: apacienta os meus cordeiros, as minhas ovelhas. Nós somos fracos espiritualmente, mas Cristo nos forma e nos prepara para que nós vençamos os obstáculos, nos tornemos católicos de caráter. Não católicos de fervor, não católicos de que quando eu sinto, e então sou católico. Quando não sinto, aí não. Eu sou católico quando não tenho dificuldades, mas quando a vida me coloca essas escolhas difíceis, aí já não tanto. Não, caráter. O verdadeiro líder que Deus está buscando é fiel em todo momento. É um homem de caráter que supera todas as provações. Paulo também dirá al final de sua vida a seu apóstolo Timóteo, quando está na prisão, lá em Roma, sabendo que vai chegar a morte. O que fala Paulo? Fala: combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Paulo chegou até o final, Pedro chegou até o final. Eles eram homens de caráter. Por isso eles fizeram uma grande obra para Deus. Se não fossem de caráter, tivessem ido embora muito tempo antes. Quando Jesus anunciou aos apóstolos lá em Galileia que tinham que comer o seu corpo, beber o seu sangue, muitos judeus que seguiam Jesus ficaram escandalizados. E João nos conta que muitos abandonaram Jesus naquela hora. Pedro e Paulo não. Eles passaram por muitas provações e dificuldades. E nesse momento Paulo não era discípulo ainda. Mas Pedro aí estava. Senhor, a quem iremos? Disse Pedro a Jesus. Tu tens palavras de vida eterna. Ou seja, Pedro era um homem de caráter. Ele aprenderá pouco a pouco e vai superar muitas provações na vida. E ele vai ser fiel até o final. E essa é a última característica. Pedro e Paulo foram homens fiéis até o último dia de sua vida. Por isso, eles dois entregaram sua vida como mártires lá em Roma. São Paulo nos diz na carta aos Coríntios uma frase que é muito bom pensar. Não? Ele diz assim: o que se requer dos administradores é que cada um deles seja encontrado fiel. Nós somos administradores dos dons da vida, de tantos bens, de tantas oportunidades, de tantas coisas que Deus nos deu. E diz Paulo: o que se espera de um administrador é que seja fiel. Você sabe qual é a prova da liderança? A prova da liderança é esta: alguém te está seguindo. Se alguém te está seguindo, você é líder. Mas ainda, você tem uma responsabilidade, porque Deus te deu essa liderança. Então, o que você está fazendo com essa liderança que Deus te deu? Se alguém te está seguindo, você vai ter que dar contas a Deus. O que você fez com aquilo? Não podemos subtrair-nos a isso. E o que se espera de um homem que tem que administrar os dons que Deus me dá é que ele seja fiel. Jesus dizia isso, precisamente nos discípulos. Dizia: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? O que significa essa passagem? Aí temos 3 medidas pelas quais Deus mede nossa fidelidade. Primeira, o que são fiéis nas coisas pequenas é fiel nas coisas grandes. Nós temos essa experiência, não? Se alguém não é fiel em las pequenas contas, no uso do dinheiro, na coisa pouca, você confiaria muito dinheiro para ele? Não. Ninguém faria em bom juízo uma coisa dessas. Se você
não sabe ser fiel em coisas pequenas, não avança, não prospera. É assim que Deus pensa. Depois ele diz, se nas riquezas injustas não são fiéis, quem vos concederá as riquezas verdadeiras? ¿Qué significa eso de riquezas injustas versus riquezas verdadeiras? Eu acho que as injustas são, também poderíamos falar, as riquezas falsas versus as verdadeiras. Quais são as riquezas falsas? As que não duram. As que eu tenho um dia, mas depois não tenho. Aquelas que, em última análise, eu não posso levar para a vida eterna. Ou seja, todas as riquezas deste mundo são injustas, são falsas, porque são riquezas que passam. As verdadeiras são aquelas riquezas que Deus nos dá na alma, que Deus acumula lá, nosso tesouro, no reino dos céus, onde a traça não chega, onde a ferrugem não alcança. Essas são as verdadeiras. Então, se eu não sou fiel nas coisas materiais, então Deus não me vai conceder as coisas espirituais. Eu vejo muitas pessoas às vezes que não progressam, não progridem na sua vida espiritual, porque eles estão apegados às coisas materiais, porque eles não são desprendidos com o dinheiro, enfim, eles vivem preocupados pelas coisas que o mundo oferece. Pelo carro, pela casa, pelo vestido, por tanta coisa, até pelo cachorro, que se torna o mais importante da minha vida. Então, lógico, se eu tenho meu coração muito apegado às riquezas falsas, às riquezas injustas, como Deus te vai conceder as verdadeiras, as espirituais? Temos que ser desprendidos. Em terceiro lugar, diz Jesus, se vós não fostes fiéis no alheio, quem vos concederá o próprio? ¿Por que alheio? Porque todo o que temos neste mundo não é nosso. Foi dado por Deus. É alheio. Então, se eu não sei administrar bem as coisas de outros, como Deus me vai conceder as coisas minhas verdadeiras? Eu falo às vezes isso aí ao pessoal do escritório. Imagina alguém que trabalha no escritório e que está gastando muito papel. Claro, como o papel não é meu, como na empresa eu vou e gasto cartucho da empresa, papel da empresa, enfim, não cuido. Se uma pessoa não cuida das coisas alheias, então não vai ser fiel nas coisas próprias. Bom, essas são as medidas que Jesus coloca. Se nós somos fiéis nas coisas pequenas, Deus nos vai conceder também as grandes. E Pedro e Paulo eram fiéis até nas coisas pequenas. Por isso Deus concedeu para eles uma grande... E por isso eles fizeram grandes obras. Por isso eles chegaram a fazer toda essa fundação da igreja primitiva, colaborando com Deus de uma magnitude impressionante, que foi o alicerce da futura igreja de Deus no mundo inteiro. Nós precisamos disso. Eu lembro muito quando Bill Clinton teve aquele caso com a estagiária, não? A Lewinsky. Ele ao princípio negou, não queria reconhecer, não? Sabemos essa história. Até que já não podia mais e saiu em televisão falando assim: olha, tá bom, foi verdade, eu cometi esse erro, mas, disse ele, mas a minha conduta privada, pessoal, não afeta a minha capacidade de governar este país. Acho que Deus não concorda com isso, não. Se você não é fiel nas coisas pequenas, nas coisas pessoais, como vai ser fiel nas coisas grandes, nas coisas de governo? Deus assim nos avalia. Então, esta é a última característica. Paulo e Pedro eram homens fiéis. Eu acho que também nós temos que medir quanto é a nossa fidelidade nas coisas pequenas, para que Deus nos possa conceder as grandes. E se eu persevero sendo fiel sempre nas coisas pequenas, ao final, eu poderei perseverar também nas coisas grandes. Como Pedro, como Paulo, que ao final entregaram sua vida a Deus pela causa da igreja. Então, estes dois apóstolos, Pedro e Paulo, nos dão um verdadeiro exemplo daqueles líderes que o mundo de hoje precisa. Por isso eu queria também falar disto, porque estamos lançando agora, ainda não está disponível para todo mundo, apenas das primeiras 2 aulas, mas aqui embaixo tem o link de um curso online que se chama Líderes Segundo o Coração de Deus. Esse curso, Líderes Segundo o Coração de Deus, está baseado em uma história de um personagem bíblico que se chama Neemias.
E é um curso muito amplo, um comentário no fundo da vida e da história de Neemias, que fez uma obra muito grande em Israel, e na qual você vai descobrir que os princípios da liderança de um homem de Deus, como Pedro, como Paulo ou como Neemias, no caso desse curso, são os mesmos princípios de liderança que valem para os desafios do mundo moderno. Por isso eu les convido a entrar, conhecer o curso, aprofundar nesse livro da Bíblia que se chama o livro de Neemias, e você vai descobrir um monte de coisas interessantes de como um líder que tem o coração em sintonia com Deus pode ser um instrumento de grandes obras, porque o mundo está precisando disso hoje. E eu acredito que uma missão do Instituto Católico de Liderança é precisamente isso. Empoderar os católicos para ser líderes segundo o coração de Deus. Não líderes de qualquer jeito, não me interessa. Me interessam essas características que falamos hoje. Um coração em sintonia com o coração de Deus. Um coração dócil, disposto, disponível para Deus. Um coração que partilha os mesmos valores, que é perseverante, que é fiel. Aí você vai ser um bom instrumento de Deus. Com Neemias você aprenderá como ser um verdadeiro líder e como enfrentar esses grandes desafios que o mundo nos apresenta hoje. Eu les convido muito a poder fazer isso e pedir, encomendar-nos a estes dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, para que também nós possamos ser autênticos líderes e instrumentos nas mãos de Deus neste mundo que tanto precisa de líderes bons, de líderes de Deus. Que assim seja. Vamos fazer agora a nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai.